filho de caboclo natural lá do sertão. Fiz um rancho beira-chão que dá bem pra mim viver. Como é bonito a madrugada lá no mato, a passarada cantando até o amanhecer. Sertão, meu sertão, tu és minha vida, meu mundo, meu chão. Sertão, meu sertão, tu és minha vida, meu mundo. E aí, pessoal, tô aqui com meu amigo Emerson, né? Que é esse daqui que é o dono e produtor aqui da roça. E estamos aqui com meu amigo Leonardo, viu, pessoal? Da Agro, amigo da gente há muitos anos aqui. E ele, pessoal, eu queria que vocês falassem, né, um pouquinho aí o quesito da produção, o custo e também, assim, fazer com que as pessoas acreditem mais no potencial que a gente tem, porque aqui é uma área de sequeiro em alta escala de produção, não é isso, Dani? Não é isso? Oi, Simão, tudo bem? Veja só, essa aqui é uma área de 2 hectares que, como você falou, é um plantio no sequeiro que tá previsto uma alta produção, né? Esse guia de campo foi feito hoje com o intuito de mostrar ao produtor que não só no sul se consegue se produzir bem. Nossa região ela é uma região que tem bom desenvolvimento, é uma região muito propícia a altas produtividades. Basta você investir em tecnologia. Tecnologia é essa que eu ressalto, em geral, tecnologia é essa, Simão, que é uma junção de fatores. Dentre elas, uma boa sanidade, uma boa genética de semente, uma boa adubação, uma boa proteção de cultura, um bom manejo. Todas essas junções faz com que a gente consiga chegar em altas produtividades. Os técnicos avaliaram aqui essa lavoura com 45 toneladas por hectare. E o custo que saiu mais ou menos por hectare aí? E, Simão, o custo por hectare ficou... hoje não está, mas a gente fez um levantamento até ensilar, até ficar debaixo do chão, como os produtores falam, com um custo de R$ 4.700. Por hectare? Por hectare, sim. Se você pegar 40 toneladas a R$ 300, você tem R$ 12.000. R$ 12.000 menos R$ 4.700, vai ficar com mais de R$ 7.000 de margem. Eu falo isso para mostrar ao produtor, para tentar sensibilizar ele que ele também consegue. Não sou eu. Chegou o pessoal aqui hoje cedo e disse que eu tinha sorte de ter uma lavoura dessa. Mas não é sorte. Basta você querer. Se fizer o que eu fiz, você vai estar construindo sua sorte. É desse jeito. Aí, quem diz a história, tem que acreditar e tocar à frente, né? E aqui tá o nosso amigo Leonardo também, que faz parte aí, né, da conjunção aí que vem junto aí também, né, com a empresa, né, Agroforte, né, isso, Leonardo? Simão, se você ver, alguns produtores falam que esses 4.700 é um custo alto. Mas quando a gente dilui isso em custo unitário por quilo ou por tonelada, a gente vê que é muito barato. Estou produzindo aqui a tonelada por R$ 111. Uma tonelada? Tonelada da silagem, sim. Entendeu? Onde que a gente vende de R$ 300. Eu tava... Aí isso é ganhos econômicos. O ano passado eu não consegui chegar a essa margem. Consegui chegar à marca de R$ 150 a tonelada. Vamos dizer, para nossa área aqui, que é localizado, pessoal, em Caetés é localizado no Agreste de Pernambuco, e mostrando aqui que a gente consegue fazer mais com menos. Exatamente. Basta fazer a coisa certa. Simão, o gasto por hectare é maior, mas quando você for ver a produtividade também é bem superior.
Do ano passado para esse eu consegui, eu investi mais R$ 980 e consegui uma produtividade de 20 toneladas a mais. Nesse caso aqui, eu tava conversando com o rapaz há um tempinho aí atrás, que a gente vai falar, pessoal, isso é o começo do vídeo, pode acompanhar aí do começo ao fim para você aprender e esclarecer mais a mente, né? Assim como ele tá falando que aqui era mais de 100 sacos por hectare, no caso se fosse para você deixar fazer o grão seco, né? Isso aí. Os técnicos aqui avaliaram e fizeram a estimativa e 120 sacos, se eu fosse colher em grão. E acima de 40 toneladas se eu for colher a silagem. Aí é um ganho certo. Você que vai escolher a forma que quer ganhar, né? Exatamente. Tudo vai deixar lucro, mas a silagem consegue deixar um pouco mais. Um pouco mais. Por isso que eu optei por produzir silagem. Esse daqui, pessoal, também falar um pouquinho de Leonardo aqui, que Leonardo é um amigo da gente aí de muito tempo, né, Leonardo? Por igual, eu tenho um respeito grande e enorme por todos os meus amigos. E Leonardo está incluído entre eles, pessoal, porque é um cara que sempre está presente aí, principalmente nas minhas dificuldades, ele sempre está, né, Leonardo? Eu estou passando questão, pessoal, que ele trabalha na Adagro e ele sempre está passando orientação para as pessoas, né, Leonardo? E também dá assistência técnica, tanto na parte da agricultura como na pecuária, né, Leonardo? E eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho aí pra gente aí. Que é muito importante estar aqui dentro do nosso município e também fora, né, para quem queira. Porque tem a Agroforte, né, que eu já trabalhei, pessoal, aí quem não é mais recente no canal, eu já trabalhei, a gente fez análise de solo. Graças a Deus deu bom, não foi, Leonardo? Deu um bom resultado, né? Bom, e para quem quiser adquirir aí, Leonardo, um pouquinho aí do trabalho de vocês, quem é de fora da região, que queira ter acesso também, né, a uma oportunidade de melhorar sua roça, seu gado. Fala aí um pouquinho pra gente aí. Boa tarde, Simão. Boa tarde a todos. Quero agradecer a sua presença aqui, Simão, porque esse evento aqui do nosso amigo Emerson, né, a propriedade dele, inclusive sócio da empresa Agroforte, né? Estamos trabalhando aí em melhoria e aumento de produtividade, né? E dá pra gente ver quanta qualidade tem o plantio dele, né? Isso. Porque esse aqui ele inseriu tecnologia, né? E hoje o necessário é inserir tecnologia tanto no plantio quanto na produção de bovino, né? E a gente vai colher um resultado bem superior, né, aos métodos convencionais que vem utilizando ainda na nossa região. E a gente fica aberto a essa conversa. Quem quiser entrar em contato com a gente, o Emerson vai passar o contato aqui da empresa também, quiser tirar mais algumas dúvidas. E quanto à questão de produção, produtividade, ele já falou a questão do financeiro também, que é muito importante, né, para a produção hoje, para a gente ser no Brasil, né, o país do agro. E acredito que só chega coisas boas, né, com esses implementos aí. E também queria passar a palavra um pouco para ele aqui, para falar como foi esse evento aqui para ele e o que ele achou em si, tudo da produção deles. E agradecer a oportunidade que ele tá. Isso é uma oportunidade para todos nós, né, Leonardo? Sim. Uma oportunidade, pessoal, que ele tá mostrando para nós que nós tem potencial, que nós podemos ir bem mais longe, e isso é muito gratificante, né? Mostrar para vocês que acreditam, né, Emerson? Simão, veja só, o pessoal chegou aqui me dizendo que eu tinha sorte quando vim em lavoura, como eu já havia dito. Mas não é sorte, é mérito. O produtor tem que entender que essa realidade não só pode ser minha, pode ser de quem quiser. Basta ele querer. Esse dia de campo hoje aqui, ele foi realizado com o intuito dos produtores ver o que foi que eu fiz, ver manejos, ver o que foi que eu usei, ver a variedade da planta que eu utilizei, ver tudo, ver o círculo todinho, né, completo. Ver o solo, a região que engloba aqui,
produtor viu aqui que não está longe da realidade dele. Teve produtor que chegou aqui e me falou: Emerson, eu tenho 65 anos e eu nunca vi uma lavoura igual a essa. Isso é gratificante, né? Muito gratificante. E o ano que vem eu quero fazer o que você fez, eu quero implantar o que você implantou para me conseguir. E eu tô totalmente de acordo. O que tiver para ajudar, para agregar qualquer produtor que queira aumentar a sua produtividade, que queira chegar nessa marca dos 40, 45, 50, não está longe. Não está fora, né, da nossa realidade. Não, o aqui. pessoal Não, pensa é. que só no sul que a gente consegue produzir 50 até 60 toneladas de silagem por hectare. Mas não, a gente vive numa região que a gente consegue. A diferença do sul para cá é que a gente só tem uma safra. Né? É isso. Mas basta ele investir em tecnologia, basta ele investir em assistência técnica, que ele vai ter bons resultados. E eu me imponho aí à disposição, espero poder contribuir de qualquer forma com o produtor e tô aí, sempre do lado do produtor. Ô Emerson, passa o contato aí para a turma entrar em contato, fazer análise de solo. Que Deus mandando chuva, isso não é ilusão, isso é realidade, né Emerson? Simão, eu vou passar para você e você passa Eu passo para quem tiver interesse, no caso. Você bota no vídeo ou então você bota na Pronto, pessoal, eu vou deixar nos comentários e também vou colocar aqui no vídeo, tá certo, pessoal? E olha só aqui, ó. Olha a grossura dessa espiga aqui, ó. Eu não consigo abaicar o milho aqui, ó. É bacana de verdade, né? Ei, muito obrigado a todos vocês aí pela participação. Deus abençoe, Emerson. Sucesso para você também, Leonardo. Testado e aprovado, vamos, viu? Estamos aqui, pessoal, com o nosso amigo Danilo, que veio aqui prestigiar o evento, né, Danilo? E dar uma oportunidade a quem quer iniciar aí uma propriedade, né, Danilo? Pois não, é um prazer, né? Esse é um evento muito importante aqui do Prospera. Um dia de campo muito interessante sobre o plantio de milho, né? Onde as pessoas aprendem, né? E vê na prática como é que funciona, né? Ou seja, está provado e é claro que o financiamento por si só não faz o desenvolvimento, né? Tem que ter assessoria, orientação, assistência técnica para poder o produtor, né, chegar a atingir seus objetivos e precisa de planejamento para isso, né? Então, um dia de campo como o de hoje faz com que a gente tenha mais firmeza, cada um com as suas especificidades, mas o produtor vai ter muito mais ganho, né? Vai ter uma produção e produtividade maior por hectare, quando tem toda a orientação, a semente selecionada, faz a análise de solo, a correção e o equipamento adequado. Ou seja, é super importante a utilização das inovações tecnológicas na agropecuária. E o Banco do Nordeste, como você sabe, foi criado em 52, 19 de julho de 1952, por Getúlio Vargas, para desenvolver e apoiar a região Nordeste e norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, onde tem toda a atuação também da Sudene. Então é isso, nós recentemente fizemos o lançamento do Plano Safra, na FETAP em Garanhuns, onde colocou lá mais de 1000 pessoas, muitos produtores da região toda, de Pernambuco e até de outros estados vieram para cá. Ou seja, é uma sintonia, é uma coisa muito importante, porque todo ano tem o Plano Safra e cada vez mais a gente está sendo uma instituição que está conseguindo, né, aportar recursos aqui na região, consequentemente aumentando a geração de emprego e renda e também a manutenção dos que já foram criados. Bom de verdade. Aí, como é que faz para quem quiser adquirir Plano Safra, ter oportunidade de adquirir, ter oportunidades, né? Pois não, nós temos parcerias, né, nos municípios, nós temos assessores do AgroAmigo, né, que é um microcrédito rural, eles trabalham em sintonia. Recentemente fizemos a inauguração do ponto de apoio, na verdade, da unidade de atendimento de Águas Belas. Tem lá o Crédito Amigo, o AgroAmigo. O Crédito Amigo é o microcrédito urbano, mas de modo geral é só procurar um desses assessores do AgroAmigo, o próprio banco, a própria agência, tem lá os contatos na internet, ou as pessoas que elaboram os projetos, que são nossos parceiros, né, na elaboração de projetos maiores, tá? De certa forma a gente está aí aberto, temos parcerias com os sindicatos rurais, com as prefeituras, né, com associações, os conselhos, e o próprio contato direto com o Banco do Nordeste. É só buscar o www.bnb.gov.br e lá você tem uma gama de informações, simulação de financiamento, onde nós temos as agências e como você acessar o financiamento.
Muito obrigado, meu amigo Danilo. Foi um prazer. Aquele abraço, viu? Prazer, até a próxima. Aí. Até a próxima, Estamos com às Deus. ordens. Um abraço. Não adianta nada. Eu tenho o solo bom, bem corrigido, fértil. Se eu uso uma semente ruim, certo? Várias, né? No local incorreto, e piorou ainda. Quando eu penso em comida de planta, que ela vai absorver aqui por essa raiz, né? É estruturar melhor essa planta ao longo do tempo. Aqui ela quebrou, né? E aqui eu já vou comentar com vocês o que pode ter faltado. Pode ter faltado cálcio, pode ter faltado boro. Cálcio, assim, para os nossos ossos é para planta, é estrutural. O potássio aqui também, por ser um solo arenoso, ele começa a mostrar um como mais fino. Quando a gente vai em área de produção de milho, onde o produtor ele já sabe que ele não pode brincar com a adubação, ele vai usar o melhor adubo e ele vai ter o melhor resultado. Você não vê como tão curto, né, tão menor, tão fino. Geralmente é uma planta mais robusta, né, cara? Mas e aí quando você tira a planta aqui, ó, o maior investimento do produtor tá aqui, ó. É melhorar o sistema radicular, e a raiz tem que ser branca. Quem que ajuda a raiz a ser bem branca assim? Matéria orgânica, uma boa correção com calcário. Quanto que eu vou aplicar de calcário? Quanto a análise está dizendo para aplicar, é igual o negócio do médico. Às vezes vocês podem ter, inclusive, a mesma doença. Só que o médico passa de 100 mg para você e de 50 para ele. É a dose, né? E aí vem um ponto interessante, para eu acertar desde o início, além de um bom planejamento, é usar um adubo correto no plantio. Quantos de vocês já não ouviram o produtor falar assim, ó, aí acabamos de ouvir um exemplo, né? Não fez nada de adubo. Aí a planta, o que aconteceu? Começou a responder igual isso aqui, ó. Olha a diferença. Tá vendo assim? Olha a diferença de planta aqui. Ela tá não vendo? encheu, a espiga não encheu, Não encheu, a planta mais raquítica, mais fina, mais suscetível à doença. Se você olhar, a raiz não tem. Verdade. É diferente dessa aqui. Por quê? Porque foi uma... Assim, você tem um material genético, ele quer expressar o máximo, mas você não deu condição para ele expressar. Correto. Então, mais um erro número 5 aqui, não entender o ambiente de produção. Janela correta para fazer plantio, tempo correto para fazer adubação. Quando a gente fala de adubação de plantio, além da análise de solo, a gente tem que contar com um adubo completo. Aqui vocês estão numa região que não dá para ficar errando, não. Certo? Vocês precisam ter o fósforo muito próximo da raiz aqui, ó. Ele tem que estar aqui. Essa planta desse tamanho, com espiga desse jeito, ela respondeu uma adubação equilibrada. Se você tirar o fósforo nessa terra arenosa aqui, acabou. Não vai ter energia para a planta absorver os outros nutrientes. E aí ela não vai te entregar a silagem ou a espiga. Beleza? Então, para isso, o que a gente fez esse ano? A gente está trazendo a tecnologia de colocar, olha só, nitrogênio, fósforo, potássio, certo? Nitrogênio, fósforo, potássio, o NPK, cálcio, enxofre, boro, zinco e manganês, tudo na adubação de base. O essencial para uma planta de milho, pelo menos largar bem, sair bem, porque ela vai precisar de nutrientes. Vocês sabiam que até quando ela tem até a 6ª folha, ela já definiu o que vai ser a espiga. Essa espiga que vocês estão olhando aí, ela definiu lá, vai, 60 dias, né? 45, 60 dias, né? Vai dar mais ou menos 40 dias. No V6? No V6. Vai ser menos. Menos, né? Vai ser 35 dias. 35 dias, pronto. 35 dias. V6. V6, 40 dias. 40 dias. Pronto, 40 dias, em outras regiões vai mais um pouco. Mas 40 dias ela já definiu aqui, nessa região em média. Chegou na 6ª folha verdadeira, 6ª folha dessa que você contou, já aberta, ela já falou assim, ó, eu vou produzir tanto. Então, começa a engrossar, né? Assim pra sair a espiga, né? Então o que você tem que fazer? Tudo antes de V6. Tá certo? Então, para plantar, o ideal é ter um adubo mais completo. Por quê? O Eric vai trazer para vocês aqui que a ideia é a gente sempre ter planta uniforme ao longo de todo o ciclo. E para ter planta uniforme não dá para fazer adubação meia boca.
certo? É preciso ter micronutriente em todas as fases. Precisa ter inclusive na adubação de base. Tá claro até aqui? Tá demais. Vou passar aqui o adubo, ó. Foi isso aí que foi aplicado aqui. Não, aqui foi aplicado 6,24,12. Esse aqui é 8,48, mais concentrado, principalmente em fósforo. Qual é a diferença do 6,24,12 para esse aqui? É que o 6,24,12 não tem micronutrientes, meu irmão. Imagina. Vai depender da recomendação. Vai depender da E recomendação. também pode ter formulação. Pode ter, mas aí a ideia aqui é você render mais no plantio. Tá. Porque você reduz dose. Certo. Esse aqui é de cobertura ou de fundação? Fundação. Vou passar na mão de vocês primeiro a adubação de fundação. Tá aqui, ó. A gente chama essa tecnologia de Top Mix. E o Top Mix, se você quiser plantar com MAP, tem o MAP Top Mix. Tem. Que aí o que a gente faz? MAP coloca boro, zinco e manganês em todos os grânulos do MAP. Dá pra fazer. É que a gente colocou 8,48 aqui devido ao potássio. Tá? Ó, abre a mão aí. Então, essa daqui é a nossa proposta para ter adubação uniforme. Certo? Tá claro? Beleza? Quantos sacos desse leva pelo hectare? Depende da análise de solo. Pode pegar 3 sacos, 4 sacos. A gente vem trabalhando assim uma dose média, né, de 100 a 120 quilos de fósforo. Mas isso quem vai dizer é a análise. O que daria, né? Quanto? 60 a 120. 60, se a gente pegar 120 de fósforo, como ele tem 40, vai dar 300 quilos. Cada saco é de 50. Então seriam 6 sacos por hectare. Certo? Eu poderia usar esterco de galinha como matéria orgânica no meu solo Ajuda. arenoso? Se o esterco for bem curtido e tiver com qualidade. Como é que eu sei que ele está bem curtido com qualidade? A análise do esterco. Eu conversei com o produtor e falei, você faz a análise do adubo? Ele falou, não. Faço análise de solo, faço análise de folha, mas não faço do adubo. Você tem que fazer do adubo também. Para comprovar que você comprou realmente aquilo que você para a terra. E aqui na região é mais comum análise de macro, viu? Então, aí a análise de solo completa. Inclusive de quanto de areia que tem no solo. Uma vez um cunhado meu comprou Areia siltiargite. carrada de adubo de gado. Botou na... E não deu lavoura não. O feijão criou que nem jurubeba, a folha do jurubeba. Já foi vendido, já é outra coisa. Aí geralmente é contaminado, por isso tem, eu falei que com qualidade. Quando você compra um fertilizante, tem a ração que vai comer, rapaz, lá. Esse adubo quando planta, a uniformidade. Não dá nada. Por quê? Porque você tem um adubo mais equilibrado, mais completo, com boro, zinco e manganês em todos os grãos do adubo. Tem alguma indicação para fazer cobertura de solo? Tem, a gente vai chegar lá. Vamos chegar na cobertura. Agora? Oi? Se esse rapaz tivesse plantado 10 hectares de milho e tivesse deixado aqui, ele não comprava agora um trator desse aí do jeito que ele está ali? Porque o milho com mais uma inteirinha comprava ele. Tá certo? E o resto ficava. E aqui o histórico da área é que antes você tinha aqui mata, né? Então aqui muito nutriente ainda estava aqui. Agora vai precisar fazer um trabalho de correção. Se o senhor não conhece, nem a senhora não conhece a jovem, nós temos nosso agrônomo, que é esse. Esse rapaz aqui? É, ele que vai indicar. Ele falou que depois da análise já deu uma melhorada. Você foi lá e faltava, né? Aí, claro, é igual você ir fechando uma casa de tábua. Você vai fechando as tábuas ali pra quê? Pra construir a casa. No solo é a mesma coisa e produtividade é a mesma coisa. Vamos em frente aqui, ó. O melhor adubo e a melhor semente é uma boa assistência. É o Tem várias conhecimento. coisas aí, mas não serve de nada se a gente não tiver o material colhido, análise, tudo, e uma pessoa que oriente para fazer Exatamente. Isso é Não muito adianta você poder importante. armar uma carrada de botar 200, 300 aqui você vai colher nada. E o que ele está falando é o conhecimento por hectare. Tem muita coisa que a gente ouve aí que A grande ainda não mudança da serve. realidade hoje da nossa região de produção é isso aqui. Porque muitos produtores, eu posso falar da maioria, é igual São Tomé, tem que ver para crer. E o que a gente precisava era isso aqui, lavouras bem desenvolvidas,
que os produtores vissem e ver que vale a pena investir, que vai dar certo na nossa região. Exatamente. Porque até então, você tirar uma ideia, o primeiro programa de melhoramento do solo que a gente fez, a gente fez 100 coletas aqui. Apenas 6 ou 7 produtores de 100 fizeram as correções de acordo com a coleta do solo. Já esse ano, já teve mais produtores aderindo a essa situação de melhoramento do solo. Aí quando você vai pro solo, que, por exemplo, tem boro baixo, zinco baixo, manganês baixo, fez a calagem, vai cair mais ainda. E aí, ó, se a gente pegar, ó, é como se aqui fosse o 62412, né? Nessa parte de cima, ó, a planta como que fica. Milho, soja, grão, feijão, tem que estar uniforme, moçada, porque você tem que tirar a mesma quantidade em cada planta. Aquela semente ali é uma planta e ela foi desenvolvida para te entregar um resultado uniforme. Mas se você não mudar o ambiente de produção, ela vai ser o quê? Desuniforme. Vai ficar isso aqui, ó. Esse voo aqui, tá vendo? Por quê? Porque a planta é muito inteligente. Se você tem um adubo desuniforme, a tua produção vai ser uniforme? Nunca. Eu companheiro, vou fazer outra pergunta, não sou mensurador. Eu vou só concluir aqui. Ao passo que quando você coloca todos os nutrientes num grão do solo, aqui, ó, olha a diferença dessa planta. Tudo igual. Foi igual o que o Renato fez, ele não tá aqui, mas ele fez assim. E ele falou, cara, minha lavoura é uniforme. Eu consigo ver a uniformidade. Aqui tá um ele está produzindo 60 toneladas já. Aqui tá um exemplo de um adubo com uma qualidade inferior. Porque exatamente na hora que ele foi passar aqui para distribuir o fertilizante, a mistura estava farelo e grãos grandes. Aí o que acontece? Deu um embuchamento lá no equipamento e quando ele foi distribuir, faltou. Quando faltou, olha o tamanho das espigas aí. Viu aí? Aqui é o exemplo na prática. Um adubo de melhor qualidade vai ser distribuído melhor, entendeu? Justamente a minha pergunta é parecida com essa. Posso fazer? Pode. Mas só que eu fiz sem equipamento nenhum. Tudo manual. Eu plantei 5 hectares de milho e plantei tudo manual. Botei o adubo, o professante todinho, que estava indicado na avaliação. Aí a espiga deu grande o milho, mas a espiga deu miúda. Justamente é como vocês estão dizendo. Essa prova aí está dizendo. Eu acho que manual, na gente botando manual, sem equipamento, sem trator, sem nada, fica desuniforme. Fica desconveniente, né? E outra, tem que ver também o padrão da sua adubação, que é outro passo da nossa conversa aqui, ó. A planta não vai exigir mais fósforo. Dila viu isso na prática lá, né Dila? O C2412 farelado. A planta quando dá um embuchamentozinho. Tava na plantadeira, né? A planta de milho vai exigir mais nitrogênio. Então se você não colocou um nitrogênio eficiente no momento correto, já era. Lembra lá? 40, 45 dias ali tem que estar todo o N já aplicado. Por quê? Porque ela já definiu o que vai ser de produtividade. Quando você não coloca, o que acontece? Ela vai tirar do solo. Se o solo não tem, imagina, passa fome. Aí a gente que é pequeno agricultor, ele faz. Aí ele pensa que vai dar uma produção grande, não deu. Mas já melhorou sempre, quase 90%. Já melhorou. Mas eu falo assim, do pequeno ao grande, todo mundo consegue ganhar muito dinheiro se fizer o quê? Correto. Já é correto, é verdade. É só ser profissional. Correto. Entendeu? Lá na região de São Betuna, por exemplo, tem um produtor lá que tira 7 toneladas de silagem por hectare. Aí eu tiro. Tem um não, vários. Tem vários. Ele pegou, fez tudo conforme o figurino. Sim. A orientação. Aí a quantidade que ele produziu lá é como se ele tivesse produzido 7 hectares. Só que ele só gastou para um. Ou seja, ele foi mais eficiente, ele largou na frente, o tempo dele foi mais valorizado e ganhou dinheiro. Interessante, interessante. O medo do investimento faz isso. Faz, exatamente. Antes de você gastar para plantar, sim. A falta, é preciso você vir aqui para plantar. Tem que olhar, e assim, o que você falou, é se aproximar de quem tem assistência técnica para te entregar conhecimento. Tem um agrônomo aqui, ó. É desmotivador, assim. A agricultura tradicional, você planta aí, como vocês viram o milho ali, aí quando sai o milho, quando está daquele estado ali. Falta de recurso para isso. Fica assim, sem acreditar, realmente fica
à mercê do tempo, como a gente diz. Na nossa região a gente sofre muito com estiagem, e o menino deu uma média de 600 milímetros por esse período, mas nós tivemos aqui abril, maio, junho e julho, tivemos beirando 300 milímetros de chuva. 300, mas mesmo assim a nossa terra aqui não é diferente dessa, é bem próxima ali. O volume eu creio que foi bem parecido, deve dar uns 3 km ou 4 aqui para lá. E aqui eu creio que deve ter sido nessa parte, 300, 320 milímetros. Você mora onde? A região... Vizinho outro milho do outro lado ali. Vizinha Luiz Bezerra. E assim, bem distribuído. E vale a pena investir. O que eu pergunto, que eu não sei se esse é o último módulo aqui, é que qual o risco? Porque até agora a gente só viu tudo dando certo. Qual o risco que uma lavoura dessa pode não dar? Vamos lá. Clima, né? Eu me refiro assim, ao de chuva e alguma coisa assim. Aqui, como que eu diminuo o risco? Primeiro, contando com tecnologia desde a semente. Você não de plantar grão, é porque eu colhi aqui e vou levar o grão. Cara, você já perdeu, já saiu perdendo na largada. Então já diminui o risco contando com uma semente melhor. Diminui o risco com o planejamento, fazendo análise de solo. Uma planta que, por exemplo, você faz calcário, ela tem um sistema radicular muito maior que esse aqui. E calcário é muito barato. Calcário que fez o Brasil despontar com produção agrícola. Por quê? Porque durante o período seco ela vai resistir mais à seca. Outro ponto interessante. Vocês com certeza devem saber que aqui existe um zoneamento, data para plantar e data para colher. Meus amigos, se passou da data para plantar, não adianta. A cada dia você vai perdendo produtividade e aumenta o risco. Só se for na irrigação, né? Só se for com irrigação. Ah, mas eu tenho irrigação, eu estou seguro que a lâmina que eu tenho lá, a quantidade de água que eu tenho, vai resolver o problema. Boa, tá bem dimensionado? Ela não vai falhar nem um dia? Excelente. Outra coisa do risco também, porque isso também é um dos mandamentos para produzir milho. Se você não controla a praga e doença, você está exposto. Trate como um negócio. Se eu preciso fazer um passo a passo, eu vou fazer para o máximo de risco possível eu mitigar. Aí vem um ponto interessante que a gente não consegue controlar. Isso daí, a gente precisa melhorar o ambiente. Chuva. Certo? Plantar no tempo chuva, mas plantou no tempo certo. Fiz uma boa correção, aí eu vou diminuindo aquilo que eu não consigo controlar. Correto? Outra dica que eu vou dar pra vocês aqui, cara, se vocês produzirem silagem, vamos produzir silagem de milho junto com capim. Pode misturar. O capim, ele é tão interessante para esse manejo aqui, primeiro, que ele protege o solo. Segundo, vai aumentar a matéria orgânica, é um investimento na sua terra. Terceiro, não tem o gado? Aluga. Ou faz silagem de tudo. Né? Braquiária. Associado com braquiária. Só pra você ter uma ideia, braquiária desce tão a raiz que vai buscar nutriente lá embaixo. Então, é notável. O produtor que hoje produz milho com braquiária, ele tem muito mais água disponível no solo, que diminui o risco da seca, do que o cara que não tem a braquiária. Mas você disse plantar o milho junto com braquiária? Junto. A gente só vai ter braquiária no ano seguinte. Não. Aqui na nossa região a gente não tem braquiária. Se for um canto, se ser muito úmido, a gente só vai ter braquiária no ano seguinte. Se plantar junto, não. Vai ficar, porque o milho ele abafa um pouco a braquiária e ela vem rebrotando. Aí depois ela dá matéria seca e no outro ano você vai ter uma massa maior. A ideia é crescer massa ao longo do tempo. Por mais que você tenha que plantar às vezes de novo, mas não é fazer reforma de pasta, entendeu? É um plantio direto, né? É um plantio direto, mas a gente chama hoje de cultivo mínimo porque você não faz a rotação com ela. Ela é junto, é um consórcio. Aí vem um ponto interessante, agora tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque se eu faço os dois juntos e eu não estou preparado para fazer, o produtor ele calcula muito assim, quanto que eu vou perder, né, pro milho? Porque são duas plantas do mesmo grupo de plantas. Certo? Elas vão exigir água, nutrientes. Então a ideia é você considerar que ela vai te entregar mais nutriente no longo prazo, mais água no solo no longo prazo, e você pode fazer até gado depois. É muito rentável. Agora tem que ser bem feito. Bem feito. Quando você vai aumentar, vai ser outra planta que vai competir por nutrientes. Exato. Então, consequentemente, se você vai botar um consórcio,
Se você vai fazer uma adubação para estar com a área assim, sem nada, você vai ter que aumentar ainda mais a adubação, que é para ter nutrientes para suprir a necessidade do capim e do milho. E o capim é muito mais eficiente. Aí eu não consigo fazer ao mesmo tempo, por exemplo, sair da janela certa de plantar milho, planta braquiária e já prepara para o próximo ano. Você não perde nada, porque ela vai recuperar nutriente embaixo. Já conversei com um produtor grande que ele falou assim pra mim: eu não consigo plantar nesse dia, o que eu faço? Planta milheto, braquiária, Sorgo, né? sorgo, aproveita a área. Mas planta alguma coisa, não é, produtor? Nós plantamos esse ano assim, sabe? O milho, o braquiária junto com o milho. Ele está cortando aí, esses tratores estão cortando aí, ó. Eu não tinha ido lá agora esse dia que tá uma estiagem aqui. Aqui não choveu, aqui não é lá não, viu? Eu sei onde é que você, seu propriedade, da onde é? Ele é filho de seu Agnaldo, né? Sou. Pronto. Aí, aqui choveu mais pouco. Aí, e eu disse, ô Pedro, olha, mas essa terra tá bem molhadinha. O braquiária desse tamanho assim, o milho dessa mesma altura aqui, ó. E o braquiária assim, ó. Aí ele tá cortando com tudo. A silagem rende demais, né? Oxê, mas só que você viu. Ele dá mais volume. Agora, aí quando a gente vira o braquiária assim, a terra tá molhadinha, o pirão. Do jeito que eu disse. Eu disse até assim. A rebrota, ela rebrota muito rápido. Ele é vizinho dessa aqui. Depois que você desabafa, né, ela volta. Um outro ponto interessante, o que essas plantas vão demandar em maior quantidade? De nitrogênio. Sim, aí. Ó, nitrogênio. Ele não colocou nada. Sua pergunta sobre o feijão. Aquele 20-10-20 é bom? 20-0-20 é bom? O que acontece? Ó, vou colocar aqui na sua mão. Nitrogênio é um nutriente essencial para fazer uma planta de milho crescer em qualquer outra planta. É o que cresce. Mas você já aplicou o 20-10-20, ele tem esse peso aí? Olha o quanto que pesado é. Sabe por que não tem o peso? Porque ele só ocupa espaço. Ele é mais volume. Ele fecha com ureia. Estima-se que a cada 100 kg... Não, isso aqui não é ureia, eu vou já explicar o que é. A cada 100 kg de nitrogênio aplicado com a ureia, você perde 30. É como que... Vamos lá, a cada 100 reais você perde esse 30. Só que aí vem uma conta muito importante. Uma conta muito importante. Que... para cada saco de milho produzido, geralmente é 1 kg de N. Para cada saco. 1 kg. Ora, se você numa safra perdeu 30 kg de N com a ureia, aplicando 100 kg de N, você perdeu 30 sacos. Você perdeu 30 sacos. Para cada 100 kg de nitrogênio. Para cada 1 kg de nitrogênio, um saco de milho. Para quilo de N aplicado com ureia, 30% perde, em média. Perde do nitrogênio. Do nitrogênio. Então é 30 quilos. Ou seja, 30 sacos. 30 sacos, o saco... Deixa eu só fazer a conta aqui para vender meu peixe, ó. Um saco de milho a R$ 75, R$ 2.250 numa safra por hectare. Todos aqui são produtores, certo? Vocês não vão plantar uma safra só, né? Então vamos multiplicar por 5 aqui para saber a brincadeira? 11.250. E qual é o tempo Dá para fazer fazer a primeira adubação de Vamos cobertura? Lá. Você tem que fazer até os 45 dias. A primeira você pode fazer em V2, que vai estar com quantos dias? Vai estar no V2, em média vai estar com 12 dias. Mas essa questão de número de dias, ele vai ser muito relativo. Exato. Por quê? Porque, por exemplo, aqui onde vocês estão, nós temos uma região que tem muita nuvem, né? Então, esse crescimento, ele é um pouco diferente do que se fosse lá no sertão. E eu tô falando aqui de adubo, não tô falando dos dias. Aí assim, deixa eu só terminar de vender o peixe. Esse adubo que eu coloquei aqui na mão de vocês, ele não perde. Ele não perde. Então assim, se a gente pegar a quantidade de dias no momento para aplicar, eu deveria fazer toda a adubação até aqui, com 4, 6 folhas no máximo. Certo? Mas se eu aplicar ureia, cara, eu posso aplicar com menos dias possíveis ou mais dias possíveis. Você está perdendo dinheiro. A eficiência cai. Entendeu? Por isso que dias é um dos fatores. Porque o manejo tem que ser 5C. 5, fonte, é isso aqui, ó. É o adubo.
dose, época, local e aplicação correta. E Porque comunicação eu correta. perguntei isso que eu planto milho irrigado, né? Sim. Aí eu faço a primeira adubação de cobertura com 15 dias. A segunda com 45, e dependendo. É no limite, né? A outra quando tá soltando o pendão. Essa do pendão, praticamente você deu seu dinheiro fora. Tá jogando fora, Mas ele tá irrigado, né? Não, mas ele faz adubação convencional. Quem existe Adubo de gado, esterco de gado tem bastante. Mas você faz a adubação convencional. Não adianta não. A planta não para de absorver, né? Porque às vezes a gente vai muito conversando entre um e outro, aí já me falaram que quando o milho está soltando pendão, se você botar esse 20, 10, 20, ele aumenta mais a produção de grão. Aumentou a sua? É aqui, ó. Não, geralmente se dá um milho bom, né? Aí eu não tenho como saber. Mas não sabe se depende bom, né? No programa nutricional proposto pela Yara, os técnicos do Prospera divulgam bastante aqui. Nós temos, vai plantar, como ele falou, pega a análise de solo, vê a quantidade de fósforo principalmente que vai precisar lá na fundação. Então, a gente recomenda o quê? O Top Mix, tá? 8,48, que vai variar a dose em função da análise de solo. E vamos fazer uma correção do potássio, cobertura, só que com cuidado da quantidade de nitrogênio que a gente vai colocar. E aqui, ó, nesse quadro aqui está mostrando o seguinte, ó, que a partir da terceira folha aqui, ó, tá vendo, ó, é onde vai definir o potencial produtivo. Então a quantidade de nitrogênio aqui tem que ser o suficiente para ajudar a planta a definir o número de fileiras e o tamanho da espiga, que tem que ser antes dos 45 dias que ele falou. Se você deixar para cá, você já está definindo outra coisa. Exatamente. Aí, então, outra pergunta, mas a planta continua absorvendo nutrientes. É acumulado. O milho, o 20, 10, 20 serve para que parte do milho? Serve para o V3. Pra cobertura. Cobertura. Mas a partir de hoje você vai usar o Até Yarabela 22010, que é esse que eu coloquei na mão de vocês. Você aqui, pode estar jogando o 10 fora e estar colocando muito potássio. porque esse aqui não perde. E a diferença desse aqui por ureia? Puro. Essa é a diferença que eu estou te falando. A ureia pura é como se fosse só esse grão. Entendeu? A diferença é a perda, é o peso, que com a ureia você tem um... Você vai pagar o que não tem no caso. E você não vai aplicar numa faixa de aplicação favorável para render a aplicação. E um ponto aqui importante, gente. Esse trabalho aqui da Embrapa, de 9 safras, uma média de 9 safras. O ureia colocou a mesma quantidade de nitrogênio, mas produziu 13 sacas a mais, ou seja, quase 8% a mais de saca por hectare, quando usou o Yarabela, ao invés da ureia. O Yarabela deu mais rendabilidade. Consequentemente. E produziu o quê? Mais proteína. O teu de nitrogênio é maior aqui. Isso vai favorecer o quê? Quando você colher para silagem, o gado vai ter mais proteína. Né? Se o gado vai consumir mais proteína, aí vai ter o quê? Mais produção de leite. Mais produção de leite para a mesma vaga, mais dinheiro no bolso. E menos gasto. Menos gasto na... Então esse produto, ele além de ter menos perda, como ele falou, ou praticamente não tem perda em relação à ureia, ela volatiliza, ela vai se embora uma boa parte. Tá certo? Tem todos esses ganhos. Ó. A quantidade de matéria produzida foi 6% a mais. Então, em tudo ele ganha. Essas informações você tem em alguma cartilha aí? Porque aqui não pode tem botar a foto aqui. Não tirei. Mas não, mas a gente, aqui, né, você tem o PDF. Manda para esse material aqui que a gente estava acompanhando. Olha, vocês acham que muita gente, eu não sei se é mito ou realidade, mas muita gente tem aquela questão que a fase da lua influencia também na época do plantio ou não? Influencia, com certeza. Porque a dinâmica Só de que chuva, você né? vai esperar a lua para plantar? Não. O que é mais importante? É a lua ou o período certo da chuva? Para mim adianta eu plantar agora? Não. Tem alguns anos que vai bater. Mas a lua tá lá, né?
Entendeu? O que é mais importante? É a lua ou a chuva? Bom, no meu caso, como eu sou produtor também, eu acho que é a chuva. Se tivesse plantado hoje, ele ia colher essa lavoura aqui. Ia ficar mirrada. Pessoal, só pra gente continuar com o Edwin, ele fez uma pergunta bem interessante, que ele falou que ele costuma fazer uma adubação com milho já pendoado. Tem alguns fertilizantes que a gente pode aplicar nessa fase, tá? Mas que dependendo da fonte, do que você vai usar, o milho ele não vai te dar mais retorno. Mas existem os outros fertilizantes que a gente pode aplicar nessa fase, mas que geralmente a gente não costuma aplicar aqui, porque a gente tem uma limitação de aplicação. Então, no caso do sistema dele que é irrigado, ele consegue fazer uma terceira adubação já com pendão, né? Mas tem alguns fertilizantes, né, e tem alguns micronutrientes que aí o Edwin vai falar que é o que eles podem estar fazendo com o milho já pendoado, né? Que aí vai ter essa fase. Ele vai falar um pouquinho. A gente tem uma tecnologia, ó, a gente tem uma tecnologia que a gente consegue hoje colocar o micronutriente na pulverização e colocar qualidade na planta, né? Abre aqui, velho. Por que qualidade? Porque o micronutriente ele tem que ser qualidade, não quantidade. Se vocês olharem aqui, a gente falou de micronutriente boro, zinco e manganês na fundação. A gente consegue fazer isso também, ó, e a folha, ó. Então imagina só uma folha que recebe essa dosagem numa quantidade específica de micronutrientes, numa qualidade de calda, ó, que primeiro não embola, né? Fica bom para aplicar, ó, tá vendo? Não tem resíduo, é uniforme e outra. Tem um secante, um conjunto de adjuvantes que vai fazer o nutriente ficar na folha. Mas entendam, isso daqui é complemento. Ele é um complemento. Só vem ajudar, né? Exato. A maior parte você vai fazer onde? No solo. É lá que você vai ganhar o jogo. Da vida. Exato. Onde dá... Esse aí que faz da planta? Esse aqui a gente faz geralmente aqui, ó. Mas ele traz pra você. Quando tiver a partir de 6 folhas já dá pra fazer, mas a gente tem produto que dá pra tratar semente. Esse produto não. Esse aqui faz, ó. É difícil tratar isso aí na planta já nesse tamanho, né? Pulverizado, né? Assim? Tem gente que faz pra encher grão. Não é... Aí a aplicação via avião não é comum, né? Não é muito comum pra gente. Mas em áreas maiores, né, onde o pessoal faz o enchimento de grão, aplica alguma coisa pra cá. O ideal é você fazer até o pendão, até pré-pendoar, né? Que é onde a gente coloca os principais nutrientes. E além disso, a gente incluiu aqui, ó, produtos compatíveis entre si. A gente tem uma solução que é essa aqui, ó, e essa solução, ela tira estresse de planta. Por quê? Porque é um extrato de alga que tirou lá do mar, onde tem estresse salino, estresse por temperatura, e quando a gente aplica essa solução aqui, a planta é sinalizada a ter compostos de resistência. A mesma coisa que aconteceu na alga lá no mar. A planta é o bicho inteligente. Ela tem memória celular, igual o ser humano. Ela entende que realmente, cara, eu estou recebendo algo que eu já conheço para eu ficar mais resistente durante o estresse. Aí vem a pergunta dele: como é que eu reduzo o risco? Tem um risco, né? Primeiro, usando tecnologia para mitigar estresse. Porque uma planta estressada, ela vai produzir menos. Certo? É igual a gente. A gente estressado produz alguma coisa? Cara, a gente faz besteira, nossa cabeça dói, dá aquela confusão toda, né? Então, compatibilidade, né? Segura aqui, Eric. Ó. Então você pode fazer até eles em conjunto, ó. Tá vendo? Pronto. Que não tem problema. Ou seja, você consegue otimizar o seu tempo, usar junto com os defensivos e ainda economiza dinheiro nas aplicações. Economizar dinheiro nas aplicações. Tudo que é aplicado na planta vem de não recurso, tem, né? isso aqui é sujo da terra, né? Ó, não tem compatibilidade. Você pode fazer as aplicações de acordo com as orientações. Aí, o final da conta é a seguinte: poxa, o que eu usei com a tecnologia, teve gente que não usou.
e não mitigou o risco, qual é o resultado? A gente sempre procura fazer aquele caminhamento lá das fases, para quê? Para você fazer tudo no momento correto, para ter boa produtividade. Não esquecendo que o que eu mostrei aqui para vocês é um complemento, tá certo? O principal nós vamos fazer no solo. Alguma dúvida? Olha, como é que fica no caso da lua, como você falou que influenciava também, caso suponhamos que ali tem uma fase ali da lua que você considera ideal para o plantio e que está chovendo, qual seria essa fase da lua, né? Porque pode ser a lua minguante, pode ser a lua cheia. Só para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Não, a gente não pode associar, né? Períodos, porque isso depende também de outros pontos relacionados até ao movimento da Terra. Então assim, se a gente for considerar apenas a Lua para fazer isso, vai chegar um momento que o movimento da Terra está diferente daquilo que a gente entende como a estação correta para plantar. Qual é a principal indicação que a gente tem? Respeitar os meses de plantio dentro do zoneamento. O zoneamento está falando que é para plantar em janeiro. Moçada, vocês têm 30 dias para plantar. Cada dia que você passa de janeiro é o risco que você assume. Aí vamos pensar, chegou no dia 30 de janeiro, a lua não tá nova, cara. Perdeu o plantio. Perdeu o plantio, mas você perdeu por conta do mês de janeiro, não por conta da lua, né? Então, zoneamento pra cá é segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio. Pronto. Segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio. Você tem quantos dias aí? 30. Cara, e dependendo da lua, é respeitar isso. Rapidinho, só em relação a essa questão de zoneamento, a gente financia, né? Bloco Nordeste financia. Meu nome é Danilo, né? E o que acontece? A gente tem que ter o zoneamento agrícola, é o ZARC, né? O pessoal pode usar isso e baixar no celular, um aplicativo bem simples. É o zoneamento agrícola e risco climático, ZARC. Lá no mapa, né, tem, né? Tem um aplicativo também que é Plantio Certo da Embrapa. Plantio Certo da Embrapa, que também dá Cara, muita coisa. vem toda a janela, direito, o que você tem que fazer? Você tem lá qual é a janela certa de plantar, a segunda janela, tudo direitinho. E o banco só financia se tiver nessa janela específica. E outra, o banco só financia se tiver análise de solo e tem que ter o seguro. Obrigatoriamente. Então, só tem seguro se tiver o ZARC. Muito importante. Muito interessante. Você pode colocar ZARC, Z-A-R-C também, que ele vai buscar. Que ele busca. E baixa no celular. Isso aí. Que dá 30 dias. Fugiu dali, você já está num risco de perder produtividade. Isso aí isso é atualizado, né? Porque, assim, tá atualizado. Não, o que eu pergunto é o seguinte. Já teve uma época que o senhor é mais antigo do que eu, que assim, a gente se plantava aqui no mês de... Já no início de abril, no mês de maio era escasso de chuva, o feijão já sofria com chuva. Hoje ninguém está plantando mais no mês de abril, geralmente já no início de maio. Mas já teve muita época de plantar em abril. Então assim, a gente viu que houve uma mudança nisso aí. Bom ponto. O que acontece nas outras regiões? Isso também acontece, aí vem a estratégia. Se eu planto uma área grande, tem gente que antecipa, mas ele calcula no risco. Ele fala assim, não, mas peraí, essa área eu antecipei, eu posso perder. Eu assumo uma perda de 10% da minha área, porque eu tenho que antecipar alguma coisa devido à área ser grande, certo? Isso a todo momento está sendo atualizado. Tem todos os estudos climáticos que às vezes até apontam, olha, a chuva pode cortar em determinado momento, então se prepare. Exato, tudo isso é assim, existe uma janela, mas fique antenado à ciência também, que ela pode te trazer informações relevantes. As áreas de milho e soja, feijão, elas evoluíram, qualquer cultura no Brasil, com monitoramento. Eu conheço produtor que tem a sua estação meteorológica. Ou seja, chega no celular dele, previsão de chuva, e fala assim, eu já sentei com um cara para negociar, que ele falou, Ed, é o seguinte, ó, quando chega em 80% eu posso plantar porque vai chover e boa. A tecnologia está tão avançada que eu posso antecipar 2 ou 3 dias e ganhar no meu operacional. Mas não faça isso só olhando para o céu, dizendo que vai chover agora e ponto. Porque eu posso olhar aqui e falar assim, ó, vai chover. Aí muita gente olha para mim e fala, não, meu amigo, você está aqui, a gente já teve a janela de chuva, pode acontecer. E leve em consideração uma coisa, vocês estão num ambiente que tem altitude, milho adora isso, né? Noite mais fria. Aproveitem que o ambiente está propício, né?
Só para finalizar, sobre a adubação foliar, qual o percentual de aumento de produtividade ao usar a adubação foliar e ao usar só apenas a adubação de solo? Boa. Em todo o compilado do Nordeste, a gente considera um incremento de 10 a 15%, mas não em substituição. Eu não posso substituir a adubação foliar pela de solo. Ela é o manejo dos micronutrientes, boro, zinco, manganês, molibdênio. Se a gente pegar todos os resultados que a gente teve, para cada 100 sacos a gente levou adicionalmente 8, 9, até 12. Qual é a diferença de quem colheu 12 a mais para o cara que colheu 8 a mais? Às vezes um nutriente prioritário que não tinha no solo. Aí a planta respondeu na folha. Ou até tinha, mas não estava disponível. Ou não tava, exatamente. Ou até mesmo a associação desses nutrientes. Chegou no momento que ele falou assim, rapaz, eu acertei em tudo. Aí chegou, faltou o boro lá no pré-pendoamento. A planta começou a sinalizar boro. O que ele fez? Boro, fechou a tábua e começou a produzir melhor. Então isso tudo a gente faz com a análise foliar, né? A análise foliar é o refinamento, mas a gente não recomenda fazer substituição, sempre complemento. Ô, amigo, a gente sabe a Iara é uma grande empresa, mas está entrando no nosso mercado, na nossa região, está chegando agora, certo? A gente não tem muito convívio com a Iara. E a gente sabe que os produtos de vocês são produtos bem mais especializados do que o que a gente costuma usar aqui. E quanto à questão de preço de vocês? Perfeito, bom ponto. Isso aí é o que mais interessa, né? Fala logo preço e questão de disponibilidade. Vamos lá, a fábrica mais próxima que vocês vão ter aqui é Maceió. Tá? Eu queria ter feito a cobertura da minha área com Iara Bela. O que a gente orienta chegou aqui? 6 dias depois que o adubo chegou na região. A minha janela de adubação. Aí não dá. Eu adubei com não outro. Dá. O que a gente, da nossa parte de como Iara, o que a gente precisa fazer? Garantir, pelo menos em lojas, em revendas, que vocês consigam buscar. Aí o Eric, ele consegue fazer isso. Mas o que é importante também pra gente? O planejamento de vocês. Porque aqui a gente tava, o João acompanhou eu, Tony e o Emerson, que é o dono da propriedade. O plantio dele foi feito um dia, o meu 3 dias após, Emerson foi 8 dias após o meu, 10 dias após o de Tony. Certo? Então nossa janela na hora da adubação foi um pouco diferente. Sim. No caso do Emerson aqui, ele conseguiu aguardar para utilizar o Iara Bela. Deu tempo, certo? né? Deu tempo. A gente não deu para segurar. O que a gente precisa fazer como Iara é garantir que esteja no distribuidor. Por quê? Porque você sozinho, ainda, eu vou colocar ainda, não vai conseguir comprar uma carreta sozinho. Pela área que você planta, por exemplo. Mas se juntar 10 de vocês, pode ser que dá. Isso era outra questão que eu ia perguntar. Vocês só fazem venda direta a PJ? Não, faz a agricultor com inscrição. Com inscrição. Tem que ter inscrição estadual de agricultor. Tá? Se não tem, é muito baratinho de fazer. Até onde eu sei, é simples e barato. Procure orientação. Que envolve também cartório, né? Tudo isso. Mas assim, é simples. E aí, da nossa parte, a gente se planejar melhor para ter disponível em tempo hábil. Agora, competitividade de preço. Não é porque a gente, por exemplo, tem um fertilizante que não perde por volatilização, que ele é tão diferente no preço quanto uma ureia. Qual é a conta que tem que fazer? 30% é a perda mínima. Pode perder até 70%. Então, às vezes aqui, ó, pelo risco, você consegue adubar com um adubo melhor. E a conta ela tem que partir no seguinte: quanto que eu estou investindo para produzir? Quanto desse investimento é o adubo? Quanto dessa área que eu consigo fazer uma adubação melhor? E aí, o que a gente... garantir é uma palavra muito... Assegurar, de certa forma. Assegurar. É eficiência. É fazer com que você ganhe dinheiro com adubo. E aí é na negociação. Para aquilo de cada nutriente, por exemplo, que a gente aplica. A gente está bem preparado para trazer uma conta financeira para você olhar assim, cara, eu estou seguro, dá para fazer. E se não der para fazer, tudo bem, uma aplicação dá, boa, vamos nessa aplicação. Se não der para fazer tudo, meia hectare dá, para você ver a diferença. E você vê que esse investimento ele compensa um adubo melhor. É a conta da perda que eu falei aqui, ó, em 5 safras você consegue 11.250 por hectare, dá para comprar um saquinho de Iara Bela, não é? Outra coisa, o top mix mesmo, por exemplo, em relação ao seu 24 hoje,
pensando no fósforo aqui, se você vai usar 200 kg do 4 sacos, ou 8 sacos, né, de 25 kg, do C24 Plus, no caso do Top Mix 848, ele vem com, você vai usar menos, você vai usar você já economiza 150 em kg, quantidade, 50 kg a menos, entendeu? Porque ele é mais vai usar concentrado. 6 sacos. Outro ponto aqui, ó. Ah, folhear. Tem muita gente que fala assim, a folha de vocês é cara. Vamos lá. Você vai fazer meio litro desse aqui por hectare. O litro dele, tá aí, a aplicação dele não vai dar um saco de milho. Para você produzir até 10%, 12% a mais, dependendo do manejo completo que você faz. É como se, cara, eu dividisse com você menos de um saco de milho para você ter boa produtividade. Não é do nosso interesse que o produtor quebre, ele tem que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que ser uma adubação melhor. Aí chama a gente antecipado, a gente já sabe a janela, né? A gente se prepara e vê qual é o canal que tem próximo, se dá para juntar, sei lá, cada um pegando uma tonelada 14 e traz um caminhão. Deixa num lugar específico, todo mundo pega saquinho de 50 quilos e consegue fechar o caminhão. É isso que a gente está pensando em fazer para a próxima. É isso aí, tem que se organizar. A tendência aqui é as áreas aumentar para o próximo ano. Pessoal, então, é se organizar que dá certo. Pessoal, só para lembrar que agora, você já vai colher, por exemplo, Vou deixar meu contato aqui. o planejamento da safra que vem começou agora. Começou, Vocês estão vendo aqui um resultado, mas já dá para... Olha, façam análise. Tem um agrônomo aqui, o nosso amigo, nosso colega já aqui, ó, e outros que fazem agronomia, enfim, tragam um resultado pra gente olhar junto. Manda aí o contato aí de vocês pra gente colocar aqui no YouTube, porque quem tiver interesse pode... No YouTube você encontra a Yara, @Yara Brasil, tá? São todos os nossos canais aí nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, tá tudo lá. E assim, a todo momento a gente está trazendo conteúdo sobre nutrição. E aí lá também tem as diferenças, sabe? Quanto que eu produzo com ureia e quanto que eu produzo com Yarabela. Quanto que eu produzo com Top Mix com uma mistura convencional. Tá certo? Beleza. Tudo indica. No nosso site, tem o que a gente falou aqui, tem lá. Tem tudo lá. E o melhor, né? Quando você usa o Aira, depois a gente pode até conversar mais para você ter o acesso. Você faz as recomendações lá, um clique, vem toda a recomendação pronta, leva para o produtor e fala isso que eu quero fazer. Não, quero ajustar. Já ajusta e manda bala. E tem o banco, né? Com dinheiro aí disponível para fazer assim. É verdade. Tudo junto, né? O Safra foi lançado agora recentemente, né? Exato. Fresquinho. Juro de 0,5% até 6%. Meio por cento. Tava ouvindo um podcast. Selic 10,5%. Juro de 0,5%. E com desconto de 40% no capital. Né? Dependendo do pobre. É muito atrativo. Não tem assim. Agora é importante dizer isso. Não adianta financiamento, dinheiro sem isso que está sendo dito aqui. Orientação, base técnica. capacitação, a base técnica é fundamental para tudo. E aí tem o pessoal do Prospera que tem feito Exato. maestria, né? Essa orientação. Usem essa ferramenta, essa excelente ferramenta. Os colegas são muito bons. Não sei, por exemplo, não sei regular uma plantadeira. Eles sabem fazer. Não sei fazer uma análise de solo correta. Eles vão te ajudar a fazer. A correção, o plantio, tudo. Não sei que praga é esse, eles vão te dar toda a indicação para recuperar, para antecipar isso. Não sei nem como fazer monitoramento, eles vão te ajudar. Já na colheita, né? A colheita, pessoal, a gente que é agrônomo, nada mais justo, tá? De retornar o que vocês estão fazendo por nós dentro da universidade. Entendeu? Eu faço isso todo dia. Quando eu encontro produtor, a primeira coisa eu agradeço. Ó, obrigado. O que você precisa? Você precisa de uma recomendação? Traga aqui. Ó, a gente vai lá e calcula na mão, mostra pro cara tudo. Por quê? Porque quando eu estava lá na faculdade, meu amigo, a gente sabe como é que é. As bolsas que a gente recebe da iniciação científica, né? Tudo aquilo que a gente tem de estrutura ali, a gente sabe de onde vem. As pesquisas, tudo. A difusão. E a Embrapa, eu fui estagiário da Embrapa, fiquei na Embrapa 5 anos. Você acha que eu estava lá como? E olha onde é que eu tô aqui. Eu aprendi lá, pô. Eu aprendi lá, então nada mais justo do que eu agora chegar e falar assim, ó, tá aqui o conhecimento, ó. É isso. Nós estamos mais ordem para isso, entendeu? Vamos produzir mais e melhor e eu respeito. O cara quando chega para mim e fala, seu produtor rural, meu amigo, aqui ó, obrigado, primeiro obrigado. Porque a gente sabe que quando chega o alimento lá, né,
já tá pronto, mas cara, a gente tem que agradecer, claro, a Deus, mas a quem realmente botou a mão ali para produzir. É um herói.